Amados irmãos, Deus tem uma grande obra para realizar por meio desta igreja. E o Espírito Santo está nos capacitando espiritualmente, psicologicamente. Nós estamos sendo curados de traumas, de dores, de medos, de complexos, porque Deus precisa de você e de mim, curado, restaurado, estabilizado, capacitado para esta grande obra do ministério e da edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Cada crente, cada pessoa que está aqui nesta noite, foi conduzida pelo Espírito Santo para ser participante da realização desta grande obra. E o Pai, que é o agricultor, Ele está tirando os aspectos infrutíferos de nossas vidas, os ramos infrutíferos de nossas vidas, para que cada um de nós seja uma pessoa produtiva, frutífera, que possamos dar fruto, dar muito fruto e dar mais fruto ainda. Se você tem sido uma pessoa improdutiva na vida, se as coisas não têm dado certo para você, você recebe nesta noite a unção de Deus, o poder de Deus, capaz de fazer uma transformação no seu viver. E o projeto, irmãos, do Espírito Santo, é que cada um de nós cresçamos de maneira tal que nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e a uma posição espiritual de homem perfeito, de mulher perfeita, de jovem perfeito, de adolescente perfeito, de criança perfeita. Jesus estabeleceu este padrão. Mateus capítulo 5, versículo 48, ele diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Queremos já começar a desfazer uma mentira do diabo, que o homem não pode ser perfeito. Você pode ser um homem perfeito, uma mulher perfeita, porque Jesus disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então o Senhor manda a sua palavra, porque a palavra do Senhor nos santifica. A palavra do Senhor traz renovação, sabedoria, autoridade, purificação. Em João capítulo 15, versículo 3, o Senhor Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor manda a palavra e manda também a unção do Espírito Santo, porque a unção do Espírito Santo quebra os jugos, remove os obstáculos mentais, os obstáculos espirituais. A unção do Espírito Santo molda as nossas mentes para que nós atinjamos o padrão estabelecido pelo Senhor Jesus, que é o padrão de perfeição. E o objetivo do Espírito Santo e da palavra de Deus é transformar os nossos processos mentais, renovar as nossas mentes, para que nós tenhamos pensamentos processados com a mente de Cristo, pensamentos pensados com a mente de Cristo, pensando como Ele pensa,
agindo como Ele age. E, irmãos, é para isso que o Senhor nos tem mandado a sua unção e está nos dando a sua palavra nesta noite, para que nós tenhamos condições e qualificações para realizar a boa, perfeita, agradável e soberana vontade de Deus, para que nós sejamos os instrumentos que Deus espera que nós sejamos. O título desta mensagem é Uvas, Romãs, Figos e Gigantes. Nós não vamos concluir esta mensagem nesta noite, mas vamos avançar até onde o Espírito Santo nos permitir. E nós vamos entender esta mensagem, que diz respeito ao projeto de Deus para as nossas vidas, a começar no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 15, versículo 13, até o versículo 14. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus já havia chamado Abraão. Deus já havia feito promessas a Abraão. Deus já havia abençoado a Abraão. Porém, agora havia mais de Deus para Abraão. Quando a pessoa ouve o chamado de Deus e responde: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, o agir de Deus na vida dessa pessoa passa a ser algo sem limites. Então, quando você pensa que já está abençoado, quando você pensa que Deus já lhe deu tudo, quando você pensa que já atingiu o status espiritual que você almejava, Deus lhe surpreende com uma nova bênção, com uma nova promessa, com uma nova revelação. Versículo 13: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens, com muitas fazendas. Deus está falando com Abraão. O tempo passou, 400 longos anos se passaram, e agora Deus chama um dos descendentes de Abraão, Moisés, e dá para Moisés uma palavra de promessa e uma missão, para que ele tirasse os filhos de Israel da escravidão do Egito e os levasse para a terra prometida, a terra da promessa. A palavra de Deus para Moisés está em Êxodo, capítulo 3, e versículo 17. Deus disse: prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Deus faz assim, irmãos. Deus tira a pessoa diretamente da escravidão e o leva para uma outra situação de honra e de valor. Os filhos de Israel sairiam da escravidão do Egito e entrariam na terra prometida. Eles não fariam
nenhum estágio, nenhum treinamento, nenhuma escola. Eles seriam ensinados por Deus, de forma que eles sairiam diretamente da escravidão para serem proprietários de terras, para serem fazendeiros, para serem pecuaristas, para serem mineradores, para serem comerciantes e para serem importadores. 400 anos de escravidão. Os seus pais foram escravos, os seus avós foram escravos, os seus tataravós, todos tinham sido escravos. Porém, agora Deus faria uma coisa nova, e eles sairiam diretamente da escravidão. E o projeto de Deus era que dentro de pouco tempo, eles seriam pessoas livres, eles seriam pessoas prósperas. Deus faz assim. Deus quer mudar a história de tantos quantos estejam em algum tipo de escravidão. No Salmo número 113, versículo 7, diz que Deus ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Versículo 8, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Deus transforma vidas, Deus muda situações, Deus muda a história de uma família, a história de uma nação, a história de uma vida. Ele ergue o homem do pó, ele enche o coração aflito de esperança, ele dá para o homem uma nova posição, uma posição que antes ele não tinha. O texto que nós lemos diz que Deus tira o homem do monturo, tira o homem do lixão e o coloca em uma posição de honra. Enquanto preparava esta mensagem, irmãos, o Espírito Santo me disse que há pessoas que estão no lixão espiritual. Porque um dia tomam um passe, outro dia consultam uma cartomante, outro dia consultam um pai de santo, outro dia fazem uma reza, outro dia fazem uma oração. E essa mistura, esse sincretismo, ele gera um lixo espiritual. Porém, a palavra de Deus desta noite está dizendo que Deus ergue o homem e a mulher do monturo, do lixo espiritual, e o coloca em uma posição espiritualmente privilegiada ao lado dos seus príncipes. Aleluia! Havia uma promessa. Havia uma promessa para aqueles escravos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 11. Deus disse: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Deus é poderoso, irmãos,
para tirar o homem da escassez, do medo, da vergonha, e levá-lo para a bênção, para a produtividade, para a abundância. E depois de colocá-lo na bênção, Deus é poderoso para levá-lo para a super bênção, para a mega bênção. Não há limites para Deus abençoar os seus filhos. Deus quer abençoar a sua vida de uma maneira ilimitada. Deus quer abençoar a sua vida de uma maneira sobrenatural. E eu digo aos irmãos que nesta noite Deus está colocando uma nova oportunidade diante da sua vida. Se você tem orado pedindo: Senhor, eu quero uma nova oportunidade. Senhor, eu quero uma nova chance. O Espírito Santo diz a você nesta noite: esta é a tua oportunidade. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Nós temos sentido este poder, esta presença maravilhosa aqui em nosso meio. E onde o Espírito Santo está, neste ambiente existe profecia, existe revelação, os segredos dos corações são abertos, para que todos saibam que Deus está presente. E Deus marcou esta noite para entregar uma chave de vitória definitiva em sua vida. Existem pessoas que têm uma vida espiritual e uma vida emocional em um zigue-zague, em um sobe e desce. Em um dia está em alta, no outro dia está em baixa. Nesta noite, o Espírito Santo está dizendo para você que há uma revelação para a sua vida, há uma oportunidade para a sua vida, há uma promessa definitiva para a sua vida. Aleluia. Eles tinham uma promessa da parte de Deus. Eles iriam para uma terra com grandes e boas cidades. Eles passariam a usufruírem de cidades que eles não construíram. Eles tomariam posses de casas cheias de tudo o que há de melhor. Uma terra com poços que eles não cavaram, com vinhas e oliveiras que eles não plantaram. E tudo isso, irmãos, estaria sob a possessão deles. Outros plantaram, outros edificaram, outros cavaram os poços, outros plantaram as vinhas e os olivais. Porém Deus, pelo seu poder, pela sua soberana vontade, os colocaria naquela terra. Há uma palavra semelhante no Novo Testamento, em João capítulo 4 e versículo 37, palavras de Jesus. Ele diz assim: é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Um semeia e o outro colhe. Podemos aplaudir ao Senhor, irmãos? Aleluia. 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 Eu preparei esta mensagem entre sexta e sábado. Não sabia que vocês estariam aqui, mas a palavra de Deus, Deus já sabia. E a palavra de Deus já era essa: um semeia e o outro colhe.
Então, irmãos, em meio a todas essas promessas, havia muita alegria, haviam grandes expectativas. Todos estavam esperando, porque eles sabiam que Deus havia falado e que Deus não volta a sua palavra. Uma vez estendida a sua mão, quem poderá fazer a sua mão encolher? Deus havia falado. E em meio àquelas expectativas, Deus disse: um momento. Esperem um minuto. Eu sei que eu disse que a terra é uma terra que emana leite e mel. Mas eu deixei uma coisa. Existem cidades grandes e boas. Vocês vão possuir estas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de tudo que é bom, poços escavados, vocês não terão que cavar qualquer poço. Também há vinhedos e olivais que vocês não plantaram, que já estão produzindo, e vocês podem usufruir de tudo isso. Eu prometi isso a Abraão, Isaque e Jacó, e tudo isso é de vocês. Porém, há um pequeno detalhe, e eu tenho de falar isso para vocês. Qual é o detalhe? Existem gigantes lá. Deus fala de várias formas, e em Números capítulo 13, nós podemos ler como Deus falou com eles. Números capítulo 13, versículo 1 a 3. E disse o Senhor a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou ao deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Vamos para o versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, e se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam algum fruto da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, na direção de Lebo-Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então, irmãos, Moisés
enviou 12 homens, 12 observadores, 12 espias, para fazerem um reconhecimento de campo e trazer de volta alguns frutos daquela terra. E eles vão para a terra, fazem o reconhecimento com todos aqueles quesitos que Moisés lhes apresentou. E eles voltam trazendo uvas, romãs e figos. As uvas eram tão grandes que precisou 2 homens para carregar um ramo contendo um único cacho de uva. A Bíblia não diz quais foram esses 2 homens. Parece-nos, todavia, que foi Josué e Calebe, porque eles foram os únicos que acreditavam que eles poderiam possuir a herança prometida, possuir aquela terra. Vamos no mesmo capítulo para o relatório daquela expedição, Números capítulo 13 e versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Como nós vimos, irmãos, todos os 12 espias, observadores, disseram: realmente a terra é boa. É uma terra realmente que mana leite e mel. Porém, 10 dos 12, a maioria, disse: não é tudo tão simples assim como Calebe está dizendo. Ou, em nossa linguagem moderna, o que eles disseram foi: é tudo como Deus falou. É tudo como Deus prometeu a Isaque, a Jacó e a Abraão. É tudo como Deus falou quando nós íamos sair do Egito por meio de Moisés. E usaram, depois da vírgula, uma palavrinha: mas. É tudo como Deus falou, mas. Eu tenho medo, irmãos, dessa palavrinha de 3 letras, mas. Sempre que eu vejo essa palavrinha, depois de uma frase, é um prenúncio
de que está surgindo um problema. Porque esta palavrinha, que é uma pequena palavra, são 3 letras apenas, mas essas 3 letras têm roubado a fé de muitas pessoas. Não apenas roubado a fé, tem também roubado a saúde, tem também roubado os sonhos, tem também roubado os objetivos. É uma pequena palavra, porém essa palavra, ela tem impedido o seu milagre, porque essa palavra funciona como uma porta fechada para as promessas de Deus na vida da pessoa. Do tipo, eu sei que Deus pode curar, mas eu sei que Deus pode oferecer, mas eu sei que Deus pode salvar, mas eu sei que Deus pode fazer com que a água brote da rocha, mas eu sei que Deus pode abrir uma nova porta, uma nova oportunidade para mim, mas eu sei que Deus pode me colocar em uma mesa na presença dos meus inimigos, mas muitas vezes nós ficamos na fronteira da fé, na fronteira da terra prometida. Já estamos olhando para a terra prometida, porém, assim como eles, por causa dessa palavrinha, nós não conseguimos tomar posse. Não basta crer que Deus é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é capaz. Todas as vezes que você adicionar um mas para as promessas de Deus, você está limitando o poder de Deus em sua vida, você está se desqualificando da sua promessa, da sua vontade, da sua disposição de realizar grandes milagres em sua vida e em nossas vidas. Nós já temos para esta semana aquela frase para expressar, para verbalizar: haja paz nesta casa, haja paz nesta rua, haja paz nesta cidade, haja paz neste estado, haja paz neste país, haja paz neste fórum, haja paz nesta delegacia, haja paz nesta escola, haja paz neste hospital. Mas eu gostaria de propor que nós fiquemos com mais uma tarefa para esta semana, para que nós nos policiemos de não usarmos, de não escrevermos, de não verbalizarmos essa palavrinha mas. Vamos tirar esta semana esta palavra de nosso vocabulário? Amém? Quantos querem fazer isso? Levante a sua mão e diga: eu quero tirar esta palavra do meu modo de viver. Eu quero tirar esta palavra do meu vocabulário. Eu sei que Deus é poderoso para fazer muito, muito, muito mais, abundantemente, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu oro, daquilo que eu pretendo, daquilo que eu sonho. Eu sei que Deus pode fazer e vai fazer muito mais abundantemente. Então, durante esta semana, eu vou riscar do meu vocabulário essa palavrinha, mas. Quantos irmãos estudam aqui? Levante a sua mão, os que estudam, por favor. Se esta semana vocês forem fazer redações, não escrevam essa palavrinha, mas. Amém? Quantos irmãos são advogados aqui? Levante a mão. Pode levantar sim. Isso. Aleluia. Nas vossas petições, 3 irmãos, nas vossas petições durante essa semana,
não escrevam essa palavrinha, mas. Aleluia! Oh, aleluia! Nós vamos começar a escrever as palavras do vocabulário de Cristo, porque essas palavras estão na mente de Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia. Vamos eliminar o mas, não o mais com i, o mas com s, M-A-S. Vamos eliminar esta palavra e vocês vão perceber. Eu procurei escrever sem utilizar essa palavra. É maravilhoso, é maravilhoso. Nós vamos entrar nesta dimensão do poder de Deus, das realizações de Deus, eliminando do nosso vocabulário, do nosso pensamento, do nosso coração, essa palavrinha, mas. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Para Deus nada é impossível. Deus fez com que uma mulher com 90 anos de idade, uma mulher que não mais ovulava, e o seu marido Abraão, um homem de 100 anos de idade, Deus fez com que eles gerassem um filho. Nada é difícil demais para Deus. Nenhum lugar é longe demais para que Deus não possa chegar até lá. Não é alto demais, não é profundo demais para que Deus não possa chegar até lá. Nenhuma doença é incurável para Deus, nenhum problema é insolúvel para Deus, nenhuma obra é grande demais para que Deus não possa fazer, nenhuma bênção é custosa demais, ou é cara demais, ou nenhum cargo é elevado demais para que Deus não possa dar àqueles que o amam. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O Senhor quer atender o desejo do seu coração e o clamor dos seus lábios. E a pergunta que o Espírito Santo me faz dirigir a você é: quanto você quer que Deus lhe abençoe? Quanto você quer que Deus lhe abençoe? Seria a tradução daquela pergunta que Jesus fez ao homem cego: que queres que eu te faça? Quanto você quer que Deus lhe abençoe? Então vamos colocar outra pergunta: quão longe você está disposto a ir com Deus? Você está disposto a obedecer a Deus de forma radical? Você está disposto a sair daqui nesta noite e começar a praticar a palavra de Deus? Você está disposto a sair daqui nesta noite e começar a amar os seus inimigos, a fazer o bem a quem lhe faz o mal, a pagar o mal com bem? Você está disposto a seguir os passos de Jesus, a ir com Ele até a cruz e ficar crucificado com Ele? A vida com Cristo é uma vida maravilhosa. Ele diz: eu vou levar você para cidades que você não construiu, e as cidades serão suas. Casas que você não edificou, completamente mobiliada com tudo, e essa casa será sua. Eu vou levar você para uma terra com fontes. Você não vai precisar cavar poços, porque todos os poços necessários já estão cavados.
Eu vou levar você para a terra da abundância, a terra que emana leite e mel. Mas é preciso que você vá comigo. E para você ir com Jesus, você tem que estar disposto a seguir os passos de Jesus, a ir com Ele até a cruz e a ficar crucificado com Ele. A vida com Cristo é uma vida maravilhosa, mas implica em renúncias, implica em correr riscos, implica em sair da zona de conforto, implica em renúncia e em cruz. O povo de Israel, aquela congregação, estava prestes para entrar na terra prometida. A terra era exatamente como Deus prometera. A terra era fértil, sim. A terra era produtiva, sim. A terra era como Deus havia prometido. Todas as respostas são sim, sim e sim. Era realmente a terra que emanava leite e mel, uma terra fértil, uma terra produtiva, uma terra com mananciais de águas, uma terra rica em minérios. Era da maneira que Deus tinha dito, e como prova, eles trouxeram de volta uma porção de uvas. Apenas um único cacho de uvas. E as uvas eram tão grandes e tão pesadas, que foram transportadas por 2 homens. Imaginem, irmãos, se as uvas eram desse tamanho, dá para imaginar quão grandes eram as romãs e os figos. Então agora, aquilo que tinha sido esperado por gerações, 400 anos se passara. Abraão morreu pensando nisso. Isaac e Jacó também morreram pensando nisso. E agora, aquela geração era a geração que podia ocupar a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. A oportunidade de ocupar aquela terra havia sido adiada por causa da escravidão, mas agora chegou o tempo. Esse era o dia deles. Esse era o momento X, a hora H, a oportunidade, porque eles tomariam posse da terra prometida. Deus havia prometido e Deus estava cumprindo a sua promessa. Tudo o que eles tinham a fazer era entrar na terra, ocupar aquela terra, produzir abundantemente naquela terra para a economia interna e também para exportar para as nações da terra. Deus havia prometido que eles teriam vitória contra quem se opusesse à ocupação daquela terra. Agora, meus amados irmãos, será que algo poderia ser um obstáculo para que eles recebessem as promessas de Deus e entrassem naquela terra e possuíssem a terra? No texto que nós lemos, nós vimos que daqueles 12, 10 tiveram os mesmos problemas. Eles tinham visto gigantes em seus olhos, e eles viam-se a si mesmos como gafanhotos perto daqueles gigantes. Meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado com o complexo de gafanhoto, ou a síndrome de gafanhoto. Eles eram príncipes das suas tribos. Eles eram inteligentes. Eles eram os líderes das suas tribos. Porém, em um dado momento, eles foram tomados por esse sentimento de autodesvalorização.
Eles foram tomados por um complexo de inferioridade, de baixa autoestima, um complexo de medo. E a própria visão deles ficou distorcida da realidade, porque eles viam-se a si mesmos, aos seus próprios olhos, e aos olhos deles, como gafanhotos, como insetos. E o raciocínio foi: eles são gigantes, e nós somos pigmeus. Eles são fortes, e nós somos fracos. Eles são muitos, e nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas, e nós vivemos no deserto. Eles são guerreiros, e nós somos peregrinos. Em outras palavras, eles enxergaram as coisas da forma que o inimigo queria que eles enxergassem. Por isso, eles se sentiram indignos, incompetentes, deprimidos. Literalmente sentiram-se como insetos, arrastando-se no pó. O Espírito Santo está trazendo mais este alerta nesta noite. Cuidado, não veja as coisas, as circunstâncias, sob a ótica de Satanás, que é uma ótica de derrota, de fracasso, de pessimismo, de desânimo, que produz a sensação de que tudo já está perdido. Se isso está acontecendo em sua vida, clame a Deus nesta noite, fale com Deus nesta noite, peça a Deus nesta noite: Senhor, abre os meus olhos, unge os meus olhos com o teu colírio, para que eu passe a ver as circunstâncias, as situações, da forma como o Senhor vê. Porque, irmãos, em algum momento da vida, todos nós vamos nos defrontar. De um lado, a terra prometida, com uvas, romãs e figos, que são as promessas, as bênçãos, as provisões de Deus. Do outro lado, a terra prometida, porém, alguém vê somente gigantes, que são os inimigos, os adversários das promessas de Deus, das disposições de Deus, das dispensações de Deus a seu favor. Agora, cada um de nós somos levados a fazer uma escolha. É uma escolha mental. É uma escolha que nós podemos administrar. Escolher gigantes ou escolher ver as uvas, romãs e figos. Eu ouvi uma história que é muito contada, que uma fábrica mandou 2 observadores, 2 vendedores, para um país, e chegando lá, um disse: não adianta trazer o nosso produto para esse país, aqui ninguém usa sapato. O outro observou: ora, aqui ninguém usa sapato, não vamos apenas trazer o nosso produto para esse país, vamos montar uma fábrica nesse país, porque aqui ninguém usa sapato. De qual lado você quer ficar? Nós somos livres. Nós podemos administrar essa escolha. Você pode olhar para a terra prometida, a terra que emana leite e mel,
e ver as uvas, as romãs e os figos, ou você pode olhar para a terra prometida, a terra que emana leite e mel, e ver somente gigantes. Amados, os gigantes são colocados pelo diabo para resistir, para frustrar você, para roubar as suas forças, para roubar as promessas de Deus para a sua vida, para limitar a realização da boa, perfeita, agradável e soberana vontade de Deus na sua vida. E existem muitos tipos de gigantes. Eu listei alguns: medo, insegurança, complexo de inferioridade, doenças, dívidas, depressão, preocupação, ansiedade, estresse, problemas familiares, filhos que não querem obedecer, filhos que se envolvem com más companhias e com drogas, contas que não podemos pagar, pessoas que não conseguimos agradar, maus hábitos que detestamos e não conseguimos deixar, fracassos que nós não conseguimos esquecer. E essa lista, irmãos, ela continua assim por diante, com o nome que você queira colocar sobre eles. Porém, nós conhecemos esses gigantes, sabemos como eles falam, sabemos como eles andam, e eles nos assombram. E amados, todos nós temos um gigante que assombra a nossa vida. E saiba nesta noite que a missão desse gigante é manter você fora da bênção de Deus para a sua vida. É para manter você longe do propósito de Deus para a sua vida. É impedir o desfrutar das promessas de Deus para a sua vida. Agora, nesta noite, Jesus se apresenta como o seu libertador. Nesta noite, Jesus já libertou pessoas aqui. E há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Jesus é o libertador. E eu quero falar algo especial para alguém nesta noite. Se você é médium, e recebe espíritos, o Espírito Santo lhe diz nesta noite que a mediunidade pode levar você à loucura, à insanidade mental. Nesta noite, de uma forma concreta, de uma forma objetiva, Jesus se apresenta nesta noite como o seu libertador. O Senhor Jesus quer libertar você dessas forças ocultas que te escravizam, dessas forças espirituais que lhe sujeitam, que obriga você a ir a cemitérios, a oferecer sacrifícios indignos, sacrifícios imundos, sacrifícios sujos. Jesus Cristo nesta noite se apresenta como o teu libertador, para que haja um ponto final na chantagem do maligno e o início de uma nova vida com Cristo. Nascer de novo. Aleluia. O poder de Deus está aqui, irmãos. A virtude do Espírito Santo está aqui. Celebre o poder de Deus. Salmodie ao Senhor, exalte, exulte, louve, adore. Aleluia.
porque as cadeias estão sendo quebradas. Os espíritos estão sendo confrontados. Pregar o evangelho é um confronto entre a luz e as trevas. Aleluia. Fechado esse parêntese. Na vida, você é livre para escolher. Você pode escolher conviver com gigantes, ou você pode escolher ter uvas, romãs e figos. Agora, você não pode ao mesmo tempo ter tanto os gigantes que vão ocupar os seus pensamentos e que vão capturar a sua atenção e que vão consumir as suas energias e vão consumir a sua saúde e vão decidir as suas ações e vão controlar a sua vida e ao mesmo tempo saborear uvas, romãs e figos. Existe absoluta incompatibilidade entre gigantes e uvas, romãs e figos. Agora, se você estiver motivado e estiver impulsionado em alcançar uvas, romãs e figos, não haverá qualquer problema para que você possa resistir aos gigantes. Agora, se você estiver controlado e manipulado e dominado pelos gigantes, você nunca vai saborear as uvas, as romãs e os figos, que são as promessas, as bênçãos e as provisões que Deus preparou para a sua vida. Agora, quando você está motivado, você está impulsionado, você está energizado, você está decidido a alcançar as uvas, as romãs e os figos, você vai assustar as pessoas, porque você vai começar a falar diferente. Você vai começar a falar sem essa palavrinha mas. Você vai começar a falar grande. Você vai começar a pensar grande. Você vai planejar grande. Você vai adorar grande. Você vai dar grande. Você vai começar a assustar as pessoas, porque você vai começar a fazer declarações ousadas, como Josué e como Caleb. Você vai falar de forma ousada, vai falar com autoridade, vai falar de forma irresistível. E eu pensei até algumas frases para a gente treinar. E eu gostaria de falar essas frases com vocês. A primeira: nós estamos bem. Nós estamos bem. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Vamos falar? A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Vamos falar? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Vamos falar novamente? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra. É uma terra que mana leite e mel. Vamos falar? É uma terra que mana leite e mel. Temos competência para possuir esta terra. Vamos falar? Temos competência para possuir essa terra. A nossa capacidade vem do Senhor que fez o céu e a terra.
somos capazes de fazer tudo o que Deus disser. Somos capazes de fazer tudo o que Deus disser. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. 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 Não tenho medo deles. Não tenho medo deles. Maior é o que está conosco. Aleluia. Agora tem algo que você precisa saber. Quando você se torna agressivo em sua fé, quando você se torna ousado em suas palavras, crendo em Jesus como diz as Escrituras, confessando a palavra do Senhor, confiando na palavra do Senhor, proclamando a palavra do Senhor, verbalizando a palavra do Senhor, publicando a palavra do Senhor, você começa a atrair a atenção de pessoas que vão ficar contra você. Quanto mais você fala na autoridade da palavra do Senhor, mais você motiva pessoas para ficarem contra você. E os seus maiores inimigos não vão ser os do mundo. Os seus maiores inimigos não vão ser demônios. Os maiores inimigos que estarão procurando assassinar a sua fé são pessoas que vão estar assentadas ao seu lado na congregação. São pessoas que vão estar assentadas na cadeira, ao lado na sua casa. E algumas delas vão estar dormindo com você na mesma cama. E por quê? Porque são más pessoas? Não. Porque não desejam o seu sucesso, o seu êxito, o seu progresso? Não. Porque elas desejam o seu mal? Não. Vejam isso, irmãos. Porque são pessoas que foram espiritualmente capturadas ou psicologicamente capturadas. E a única coisa que elas veem são os gigantes, diante dos quais se sentem impotentes como gafanhotos. Existem gigantes? A resposta é sim. E nós podemos ver gigantes porque eles existem, estão por aí. Hoje nós oramos pelo abatimento desse gigante, que é a falta de segurança. A economia vai ruim, os problemas sociais, os problemas econômicos, tudo no plano coletivo está muito difícil. As nações na terra estão falindo. Milhões de pessoas estão desempregadas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Milhares de pessoas estão perdendo as suas casas, estão morando na rua. Porém,
Isaías capítulo 40, versículo 22, diz que Deus está assentado no globo da terra, Ele tem o controle. Deus pode estar regendo este mundo com vara de ferro. Aleluia. Nós vivemos em um país onde existe um povo, milhões dobram os seus joelhos diante do Senhor e dizem: Senhor, abençoa o Brasil. Senhor, abençoa o Brasil. Senhor, dirige os nossos governantes. Senhor, guarda o Brasil. Senhor, torna a nossa terra produtiva. Senhor, guarda o Brasil de calamidades, de pragas. Guarda o nosso país. Porém, meus amados irmãos, no cenário internacional, tudo é muito negativo, tudo é muito ruim. São muitos gigantes. Porém, meus irmãos, as pessoas que nós referimos, que estão envolvidas no assassinato da sua fé, os irmãos guardem isso. Elas vão fazer chantagens emocionais, vão brigar com você, vão criticá-lo, elas vão fazer tudo o que puderem para impedi-lo, vão fazer tudo o que puderem para manter você impedido de avançar e possuir a maior bênção que Deus tem reservado para a sua vida, que é cumprir o propósito pelo qual Ele criou você. A sua vida tem um plano, tem um propósito, desenhado por Deus, projetado por Deus. Você não nasceu de um acidente biológico. Você nasceu pela soberana vontade de Deus. Deus pensou antes da concepção. Quando você foi concebido, Deus já havia pensado a seu respeito. Enquanto eu preparava esta mensagem, irmãos, o Espírito Santo me disse que muitas pessoas estão na igreja. Todavia, em algum momento da vida, essas pessoas foram capturadas pelos gigantes e estão sendo mantidos como prisioneiros, com uma mentalidade dominada pelos gigantes. E eles são escravos de uma prisão gigante. E com o passar do tempo, porque existem pessoas que são prisioneiros há mais de 20 anos, e com o passar do tempo, eles passaram a desenvolver um estado espiritual e psicológico semelhante à chamada Síndrome de Estocolmo. Quantos sabem o que é Síndrome de Estocolmo? Muito bem. A Síndrome de Estocolmo, irmãos, é um estado psicológico desenvolvido por algumas pessoas que são vítimas de um sequestro, por exemplo, e essa pessoa desenvolve sentimentos de lealdade e de afeto para com o sequestrador, apesar da situação de perigo em que a pessoa se encontra. Mesmo assim, ela desenvolve um sentimento de fidelidade e de afeto para com o sequestrador. De acordo com estudos, a Síndrome de Estocolmo é também referida em situações de tensões familiares similares à de sequestro, como o caso de violação, guerra, sobreviventes de campos de concentração, pessoas que são submetidas à prisão domiciliária por familiares e também pessoas que são vítimas de abusos pessoais, como mulheres e crianças submetidas à violência doméstica e familiar. É uma situação complexa, um misto de afetividade e ódio simultaneamente junto aos captores, e é considerado uma estratégia de sobrevivência por parte das vítimas. Depois de um famoso sequestro que houve em São Paulo,
de uma moça, filha de um grande empresário. Esse tema, naquela época, foi muito comentado, porque a moça, como ela havia aceitado Jesus, ela estava falando, não, eu perdoo ele. E as pessoas estavam falando, é a síndrome de Estocolmo. E nessa síndrome destacam-se 3 fatores. Primeiro, as tentativas de libertação são vistas como uma ameaça, porque o refém pode correr o risco de ficar magoado. Os sintomas são consequência de um estresse físico e emocional extremo. E terceira, o processo da síndrome ocorre sem que a vítima tenha consciência disso. O Espírito Santo me disse, irmãos, que muitas pessoas estão na igreja, porém, em algum momento, eles foram capturados pelos gigantes e estão sendo mantidos como prisioneiros. E com o passar do tempo, eles passaram a desenvolver um estado espiritual e psicológico semelhante a esse estado chamado síndrome de Estocolmo. Aleluia. Meus amados irmãos, esta noite é uma noite de revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos dando o conhecimento, a ciência, e está dando as ferramentas para que você possa identificar e libertar os cativos que estão no seu entorno, quer seja pessoas de seu relacionamento, quer seja pessoas da sua própria família. E esses cativos, irmãos, são os que resistem e que se ressentem, ficam magoados. Eles querem que você fique tal qual eles, apenas vendo gigantes na frente. Então eles vão criticar, vão procurar lhe aconselhar, vão procurar lhe desestimular e vão fazer tudo o que podem para desencorajar a sua fé, para desencorajar o seu trabalho na obra do Senhor, inclusive com chantagens emocionais. Quantos creem que nós estamos em um ambiente sobrenatural? Levante a mão e diga, eu creio que eu estou em um ambiente sobrenatural. O Espírito Santo está aqui, irmãos. A revelação de Deus está aqui. Existe profecia de Deus neste lugar. Este lugar está cheio da glória de Deus. A revelação de Deus está aqui. Eu sou uma pessoa comum, viu, senhores Edsons? Eu sou uma pessoa comum. Porém, nesta noite, há uma direção do Espírito Santo para a libertação de vidas, que há mais de 20 anos não convinha soltar esta filha de Israel, que há 18 anos andava encurvada e oprimida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está aqui. E o que eu estou lhe dizendo nesta noite é algo da parte do Espírito Santo. E o que é que podemos fazer? Como Josué e Caleb, você tem que ser capaz de dizer a essas pessoas, eu te amo, mas eu não concordo com você. Eu te amo, mas eu não vou passar o resto da minha vida na prisão de gigantes, só para fazer você feliz. Aleluia. Deus está lhe dando a palavra da libertação. Aleluia. Essa palavra é como o protótipo da oração, quando os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus lhes ensinou a oração do Pai Nosso. Não como uma oração para ser feita, mas como um protótipo de oração a ser seguido.
Nesta noite o Espírito Santo está lhe dando o protótipo da forma como você vai enfrentar. Eu te amo, mas não concordo com você. Eu te amo, mas não vou passar o resto da minha vida na prisão de gigantes, só para fazer você feliz. Aleluia. Nessa noite você sai da prisão de gigantes. Deus já quebrou os laços. E a unção de Deus continua aqui quebrando laços, destruindo algemas. Há poder de Deus para cortar, para quebrar, para destruir todos os laços do diabo contra você, contra a sua casa. E você vai dizer como Davi no Salmo 124, versículo 7: o laço quebrou-se e nós escapamos. Não importa que tipo de laços o diabo armou contra você, o que importa é que esses laços estão sendo destruídos em nome de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Laços de morte, laços de pecado, laços de más amizades, laços de vícios, laços de seitas, laços de feitiçaria, laços de problemas, laços do diabo, laços do passarinheiro. Em nome de Jesus, estes laços estão destruídos em nome de Jesus. Se coloque de pé comigo, se coloque em guerra e diga: estes laços estão destruídos em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para destruição. Aleluia. O laço quebrou-se e nós escapamos. E agora você pode pegar as uvas, pode pegar os figos, pode pegar as maçãs, você pode saborear as uvas, as romãs, os figos, porque os gigantes não vão impressionar você mais. Os gigantes não vão ser mais intimidação. Oh, aleluia! Você está fortalecido, energizado, impulsionado pelo poder de Deus. Aleluia! 1 de João capítulo 4, versículo 4: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. Aleluia. Nessa noite você está recebendo a palavra da verdade. Nessa noite você está recebendo a revelação do Espírito Santo. Nessa noite você está recebendo ciência de Deus, conhecimento do alto. É o trono de Deus, é o trono de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para alguém: não tenha medo de gigantes. Olhe para as bênçãos, olhe para as uvas, olhe para as romãs, olhe para os figos, olhe para as provisões, olhe para as dispensações de Deus para você.
Oh, aleluia. Ele é o Jeová Jiré, Ele é o seu provedor, Ele é o seu cuidador, Ele é o seu defensor, Ele é o seu advogado, Ele é o seu amigo, Ele é o seu médico, Ele é o seu tudo. Oh, aleluia. Não tenha medo de gigantes. Oh, não tenha medo de gigantes. Aleluia. Diga para o seu amigo: você pode colher uvas, você pode colher romãs, você pode colher figos, você pode entrar na terra prometida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Eu estou pegando uvas. Eu estou pegando as minhas romãs. Eu estou pegando os meus figos. São bênçãos, promessas, provisões, dispensações, recursos, riquezas de Deus para você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Esta é a noite para você colher uvas, romãs e figos. Você vai entrar no jardim de Deus, que é a igreja. Oh, aleluia. Jardim fechado és tu, irmã minha, noiva minha. Jardim selado, aleluia. E você tem autoridade para entrar no jardim de Deus. E no jardim de Deus você é alimentado, você é saciado, você é curado, você é abençoado, porque você pode colher e você pode saborear as uvas, as romãs e os figos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar então, minha alma. Canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Aleluia, aleluia. Senhor meu Deus, quanto maravilha. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Glória Baixoria Barra. Glória Baixoria Barra. Hare Baixoria Barra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Podem tocar, pode exultar. Nós estamos na casa de Deus, na Jerusalém celestial. Deus está aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. Prisão nunca mais. Prisão nunca mais. Gafanhotos nunca mais. Gafanhotos nunca mais. Uvas, romãs e figos. Diga para ela: eu estou colhendo figos. Eu estou colhendo uvas. Eu estou colhendo romãs. Aleluia. Você é livre. Você tem liberdade. Você tem direitos. Você pode entrar no jardim de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você tem a chave. Você tem o caminho. Você tem a verdade. Você tem o acesso. Você pode entrar no jardim de Deus e colher uvas, e colher romãs, e colher figos. Bênçãos de Deus para a sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Celebre nesta noite, celebre nesta noite a revelação do Espírito Santo. Celebre a revelação. Celebre a revelação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Por favor, levante a sua mão. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a virtude do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. 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 Seja com todo o povo de Deus. Oh, vamos dizer amém. 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 Vamos dizer amém, 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 amém. Dê um abraço no seu irmão. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém,